Dando continuidade ao nosso curso de Eletricidade e Magnetismo, vamos hoje aprender um conceito muito útil, que é o conceito de potencial elétrico. Potencial elétrico é, evidentemente, mais uma característica de um sistema de cargas, é mais uma característica que permite nós obtermos informações do campo elétrico e, evidentemente, das forças que cargas ficam sujeitas no espaço quando ali existe um campo elétrico. Antes, porém, vamos imaginar uma situação bastante simples, que é a seguinte. Vamos imaginar que nós tenhamos aqui uma carga, que eu vou chamar, só para simplificar, vou chamar de uma carga mais Q1, que está localizada aqui nessa região do espaço. Todo mundo sabe que se eu trouxer uma carga Q2 para junto dessa carga Q1, eu formei um sistema de cargas e, evidentemente, a lei de Coulomb se manifesta entre essas cargas. Isso significa que quando essa carga estiver a essa distância, se elas forem de mesmo sinal, por exemplo, elas vão tentar se repelir. Se forem de sinais contrários, vão tentar se aproximar. A pergunta que a gente faz é o seguinte: alguém teve que realizar algum trabalho para colocar essa carga aqui? Bom, se a gente for lá e trazer o que nós aprendemos de mecânica, claro que sim, né? Por quê? Porque a existência de uma carga gera um campo na redondeza que, portanto, gera uma força nesse ponto quando essa carga é colocada nessa região. Se existe aqui uma força e ela teve que ser deslocada do infinito, provavelmente, até essa posição, então nós temos força elétrica e temos também deslocamento. Bom, se a gente combina força e deslocamento, necessariamente houve a realização de trabalho. Quem que realizou esse trabalho? Ele aconteceu espontaneamente? Claro que não. Para trazer uma carga positiva na vizinhança de outra, é necessário que um agente externo realize esse trabalho. Não é? E quanto vale esse trabalho? Bom, fácil. Esse trabalho vale exatamente a integral da força feita pelo agente externo, dl, né, onde dl é um elemento de caminho percorrido por essa carga para chegar até esse ponto. E o agente externo, evidentemente, ele faz sempre uma força oposta àquela força elétrica, porque naturalmente essas duas cargas tendem a se repelir. Então, o que o agente externo aí que nós estamos mencionando teve que fazer foi fazer uma força oposta à força elétrica para trazer essa carga até esse ponto. Então, a força elétrica estaria nessa direção. Evidentemente, o agente externo, para ter sido capaz de trazer essa carga até aqui, teve que pelo menos cancelar a força elétrica. Então, como nós queremos trabalhar com o trabalho feito pela força elétrica, evidentemente, o trabalho total que foi feito é menos aqui, porque o agente externo, né, teve que gastar uma certa quantidade de energia. Essa energia está agora acumulada nessa distribuição de carga. Bom, para entender melhor, as cargas exercem forças mutuamente. Para que eu forme uma distribuição de carga, alguém tem que gastar uma quantidade de energia, ou seja, alguém externo tem que realizar um trabalho para montar essa distribuição de carga. E esse trabalho realizado fica aqui acumulado na forma de energia. Porque se eu por acaso soltar essa distribuição, o que vai acontecer? Essa carga vai caminhar de volta. Aí sim a força elétrica vai realizar um trabalho nesse deslocamento, né, acelerando a carga, portanto trabalhando, dando energia. No caso dessa carga ter massa, essa energia elétrica que aqui está acumulada será transformada em energia cinética, por exemplo. Não é? Então, vamos calcular quem é essa energia acumulada numa distribuição de carga que nós damos o nome de energia eletrostática ou energia elétrica da distribuição de carga. E para calculá-la, evidentemente, se nós lembrarmos do teorema de trabalho e energia que aprendemos em mecânica, o trabalho realizado pelo agente externo para formar essa distribuição é exatamente a quantidade de energia que deve aqui
está acumulada. E esse trabalho, né, deve ser dado pela integral menos, porque é o trabalho feito por um agente externo, então menos a integral da força elétrica ao longo do caminho realizado para trazermos essa carga até esse ponto. Bom, então vamos pegar duas cargas pontuais e vamos calcular qual é o trabalho realizado para trazer uma nas proximidades, nas vizinhanças da outra. Vamos começar aqui tendo aqui uma determinada carga Q1. E agora, ao invés de trazer a outra do infinito, vamos imaginar que a outra já esteja a uma certa posição. Então essa outra carga aqui, Q2, está numa determinada posição e eu vou simplesmente deslocar essa carga dessa posição para essa. Então essa aqui é a posição que eu vou chamar de posição 1 e ela então chegará finalmente na posição 2. Então ela, depois de eu ter realizado esse deslocamento, ela vai chegar nessa posição. É claro que em cada ponto dessa trajetória existe, devido à carga 1, um campo elétrico que tem uma certa direção e sentido e amplitude. Então existe aqui o campo elétrico, né, em cada ponto do caminho que eu escolhi. E tem também, para que eu forme um caminho, tem também um elemento de caminho. Então a cada ponto está associado um pequeno vetor dl que faz com que eu forme o caminho que eu desenhei. O trabalho realizado, ou a energia gasta pelo agente externo para trazer a carga do ponto 1 até o ponto 2, é, como eu acabei de explicar para vocês de uma forma simplificada, não é? É dado pela integral. Então o trabalho de 1 para 2 é menos a integral, e esse sinal menos, ele é importante, muita gente confunde o sinal menos, mas é que nós vamos calcular o trabalho feito para formar a distribuição. Naturalmente, as cargas não ficam juntas numa distribuição. Ou elas se espalham ou elas colapsam, dependendo dos sinais. Um agente externo gastou energia. Um agente externo realizou o trabalho. Por isso que aparece o sinal negativo, porque evidentemente o agente externo teve que trabalhar oposto às forças elétricas presentes. Então aqui no nosso caso, para ir de 1 a 2, nós temos que fazer um trabalho que é evidentemente a força elétrica integrada no caminho, mas a força elétrica em cada ponto vai ser o produto da carga, que aqui no caso eu chamei de Q2, vezes o campo elétrico, escalar dl. E como ficou muito juntinho aqui, eu vou apagar uma parte do meu caminho e vou colocar aqui a posição 2. Então, essa é a integral que deve ser feita para fornecer o trabalho realizado. Muito bem. Veja bem, como nós estamos considerando cargas pontuais, esse campo, que é o campo gerado pela carga 1, que supostamente é a carga que estava originalmente nessa posição, e a carga 2 é a carga que se aproximou. Então nós sabemos que é o campo, né? O campo radial devido a uma carga pontual. Portanto, esse campo elétrico, né, tem uma expressão que vale K vezes a carga Q1, não é isso? Vezes o raio, vetor, dividido por R ao cubo. Nós aprendemos que é K vezes Q dividido por R ao quadrado, mas na direção radial. Eu só queria lembrar que, na verdade, isso aqui eu posso reescrever como Q1 dividido por R2 na direção radial. Então, o versor radial, né? Mas o versor radial é o vetor radial dividido pelo módulo do raio. Então, isso aqui pode ser reescrito como K, Q1, R dividido por R3. Isso não quer dizer que a lei de Coulomb é 1 sobre R3. Não, mas vetorialmente ela pode ser expressa dessa forma, porque um dos raios cancela o módulo para dar somente o versor radial. Então nós temos, se essa carga for uma carga pontual, nós sabemos quanto vale esse campo. Então nós sabemos que esse campo, se isso aqui for R, não é isso?
que aquele campo tem essas características. Então, nós vamos voltar agora à expressão do trabalho para calcular esse trabalho. Tá certo? Então, nós, relembrando, nós estamos calculando quanto de energia estará presente, estará acumulada numa distribuição de carga. E isso é igual ao trabalho realizado por um agente externo para vencer as forças elétricas existentes nessa configuração. Então, o trabalho, seguindo essa expressão que nós já havíamos colocado, é exatamente menos a integral para ir do ponto 1 ao ponto 2 do campo elétrico, que agora tem uma expressão própria, que é a constante elétrica, dividido por R cubo, na direção radial, escalar dl. Bom, dl é um vetor infinitesimal de caminho. Significa que todos os dl's enfileirados em sequência formam o caminho. É claro que dl, eu posso expressar o dl, é um vetor, eu posso expressar nas coordenadas que eu quiser. Então, todo vetorzinho infinitesimal dl, em coordenadas esféricas, vai ter uma componente radial e uma componente angular. Não é assim que a gente expressa todos os vetores em coordenadas esféricas? Então, o dl tem também componente radial e componente angular. Só para representar aqui, né? Então, eu tenho aqui o vetor R e tenho aqui o elemento de caminho. Então, nesse ponto, o meu dl, que é esse vetorzinho aqui, tá certo? Ele tem duas componentes. Ele vai ter uma componente na direção radial, que é um dl radial, e que, portanto, é um dl radial, pode ser chamado de um dr, então já vou chamar de um dr, e tem também um angular, que eu chamaria de um dl θ. Como eu estou fazendo o produto escalar do raio, que evidentemente está na direção radial, com dl, só sobrevive a componente radial de dl, não é? A componente angular de dl fica nula no produto escalar com raio. Em outras palavras, o trabalho realizado, e isso devido ao campo, claro, uma carga pontual, que tem campo radial, tá certo? Mas qualquer distribuição depois vai ser soma de cargas pontuais. Então, se a gente aprender a fazer bem cargas pontuais, nós acabamos sabendo calcular o trabalho de qualquer uma outra. Ah, aqui eu esqueci uma coisa, né? Você não pôde se manifestar, mas faltou a carga Q2, porque evidentemente a força é o campo vezes a carga. Vamos colocar o Q2 aqui. Dividido por R ao cubo. Agora, o produto escalar de R por L vai dar simplesmente RdR, não é? Porque o produto escalar só vai ter como contribuição a componente radial desse, porque a outra componente é perpendicular a R e o produto escalar dá zero. Então aqui fica RdR e, portanto, nós temos agora já uma integral que só depende do raio, menos de 1 a 2, K, Q1, Q2, dividido por R ao quadrado, porque um R cancela dr. Então essa é a expressão, né, integral para o trabalho realizado pelas forças, para vencer as forças elétricas nessa configuração que nós vimos. Tudo isso aqui é constante, pode sair da integral, fica a integral de dr sobre R2, que todo mundo sabe resolver, e portanto esse trabalho que nós estamos mencionando aqui, né, voltando aqui a essa configuração, ele vale exatamente menos K, Q1, Q2, vezes a integral de 1 sobre R2, e a integral de 1 sobre R2 é menos, então isso aqui vezes, menos 1 sobre R, de R1 a R2. Porque agora a posição 1 é caracterizada por um raio vetor R1 e a posição 2 por um R2. Eu já vou refazer esse desenho de forma mais clara. Portanto, o trabalho realizado é exatamente K, Q1, Q2, vezes
1 sobre R2 menos 1 sobre R1. Então esse é o trabalho realizado para deslocar uma carga Q2, né, num espaço que tem um campo devido a uma carga R1, desde uma posição 1 até uma posição 2. A posição 1 é caracterizada, entre outras coisas, por um raio R1, e a posição 2 é caracterizada, entre outras coisas, por um raio R2. Então, o que a gente obteve aqui? A gente obteve que o trabalho realizado para deslocar uma carga de uma posição 1 a uma posição 2, num espaço que tem um campo devido a uma carga pontual, não depende do caminho, só depende da posição 1 e 2. Não é? Só depende da coordenada radial. Eu poderia ter tomado qualquer caminho que eu obteria a mesma resposta. Essa é uma coisa importante, né, do trabalho das forças elétricas, que essa independência do caminho tomado para ir de um ponto a outro, e que nós voltaremos a analisá-la com mais detalhes na hora oportuna. Bem, então nós temos o trabalho realizado, né, para fazer um deslocamento de uma carga na presença de uma segunda carga. E essa é a expressão que nós obtivemos. Claro que se R1 fosse uma posição lá no infinito, onde as cargas não interagem uma com a outra, R1 sendo infinito, esse termo desaparece e, portanto, o trabalho total realizado agora para trazer uma carga do infinito até essa posição, não é? Seria K, Q1, Q2 dividido por R, onde eu vou chamar R, porque o R1 sendo infinito, 1 sobre infinito dá zero, não é? Então, o que eu tenho agora é o valor do trabalho para formar a distribuição, porque para formar a distribuição de carga, eu tenho que trazê-las desde uma posição onde elas não interagem, que significa infinitamente espaçadas, até uma certa posição. E para fazer isso, né? Para fazer isso, eu faço R1 igual a infinito, portanto esse termo desaparece, e o trabalho gasto, então, nessa condição, é exatamente o produto das cargas vezes a constante elétrica dividido por raio. Esse é o trabalho realizado pelo agente externo para formar essa distribuição. Portanto, essa é a energia contida na distribuição e normalmente nós chamamos de U, ou energia elétrica ou eletrostática da distribuição de cargas. Então, tendo duas cargas separadas por uma distância R, a energia que ali está contida, que pode se transformar em trabalho, é dada por essa expressão, depende do produto das cargas e inversamente da distância entre elas. E se essas cargas ficarem aqui, essa energia é uma energia em potencial. É uma energia que a qualquer momento pode ser transformada em trabalho, dependendo da situação. Então, semelhantemente ao caso do campo gravitacional, que uma massa no campo gravitacional pode a qualquer momento realizar trabalho, se assim for permitido. Então aqui também, a energia contida numa distribuição de carga também pode realizar trabalho, se assim for permitido. Por essa razão, a energia também é chamada de energia potencial elétrica. Então, o nome mais correto é energia potencial elétrica. E essa é a energia potencial elétrica dessa distribuição que constitui duas cargas, uma de valor Q2, outra de valor Q1, separadas por uma distância R entre elas. Bom, nós podemos imaginar, né? É claro que a energia vai existir para qualquer distribuição de carga. Então, a primeira coisa que nós podemos imaginar é uma distribuição discreta de cargas. Eu posso imaginar uma distribuição de cargas onde eu tenho inúmeras cargas espalhadas no espaço e eu posso fazer a pergunta: quanto vale a energia acumulada, a energia potencial elétrica desse sistema? Claro que aqui eu tenho Q1, Q2, QI, QJ e assim por diante. Então, eu tenho todas as cargas aqui.
Claro que a energia potencial entre a carga I e a J, por exemplo, então, entre a carga I e a J, foi exatamente o que nós calculamos. É o produto das cargas vezes a constante dividido pela distância entre elas. Então, vai ser K, QI, QJ, dividido pela distância entre elas. Para escrever a distância entre elas, nós vamos determinar aqui um sistema de eixos, né? E cada carga tem uma posição, portanto, um vetor, né? Nessas coordenadas. Então, a carga I tem coordenadas caracterizadas pelo vetor RI. A carga J pelo vetor RJ. E assim com todas. E a distância entre elas é, evidentemente, RI menos RJ. É o módulo da diferença das suas posições. Então, essa é a contribuição à energia da distribuição devido ao par IJ. Se eu quiser saber a energia total, eu tenho, evidentemente, que somar sobre todos os possíveis I e J, não é isso? K, QI, QJ, dividido por RI menos RJ. Essa expressão me dá a energia potencial elétrica total dessa distribuição. É claro que I tem que ser diferente de J. E quando eu faço essa soma, eu somei I com J, mas depois estou somando J com I. Então aparece um sinal meio aqui, para levar em conta essa duplicação de somas dos pares. Então essa é a energia total acumulada nessa distribuição discreta de cargas. Então vamos imaginar agora aqui uma distribuição contínua de carga. Se a distribuição for contínua, quer dizer, se eu tenho carga presente numa distribuição contínua qualquer, tá certo? Quanto vale a energia potencial elétrica dessa configuração, dessa distribuição contínua de cargas? Bom, novamente, desde que eu saiba como calcular Bom, aqui eu vou, só para representar, né? Vou colocar aqui um sistema de eixos, XY, por exemplo. Teria o Z e, na verdade, essa distribuição ela é caracterizada por uma densidade de carga espacial. Então, existe uma densidade de cargas que depende da posição, que caracteriza a distribuição, né? Então, conhecida a função distribuição ou a função densidade de cargas, em princípio, nós sabemos calcular, ou nós sabemos visualizar toda a distribuição de carga. Então, distribuição contínua tem carga toda espalhada ao longo dessa geometria. Claro que a distribuição tem uma geometria. Para calcular a energia dessa distribuição de carga, eu vou considerar primeiro um elemento infinitesimal aqui, que eu vou chamar de dVi, portanto ele está numa posição que eu vou chamar de RI, ou dV1, R1, não precisa ser I, tá certo? E como que eu calculo, na verdade, a distribuição de toda a distribuição, a energia de toda a distribuição? Eu tenho que somar os pares, então eu vou considerar um outro elemento infinitesimal aqui, de volume dV2, a uma posição R2, né? Vetor R1, vetor R2, e vou escrever agora uma expressão que é a energia, vou chamar de dU, a contribuição à energia potencial elétrica dessa distribuição devido aos dois elementos infinitesimais. Nós já aprendemos que dá K vezes a carga que está em Q1, que é nada mais do que ρ de R1, vezes dV1. O produto da densidade de cargas pelo volume me fornece o valor da carga naquele ponto. Então, ρ dV1 é exatamente a carga que eu chamaria de dQ1. Vezes a carga no 2, que portanto é ρ em R2
dV2 dividido pela distância entre 1 e 2, que é R2 menos R1 vetorial. Essa é a contribuição à energia potencial elétrica da distribuição devido a esses dois elementos. Para que eu tenha a energia potencial elétrica de toda a distribuição, basta eu somar todos os elementos que formam essa distribuição. Então, U vai ser, na verdade, K vezes a integral em toda a distribuição de ρ de R1 dV1 vezes ρ de R2 dV2 dividido por R1 menos R2. Então, primeiro eu integro em R1. Então, eu pego fixo R2, estou varrendo todos os componentes, né? Estou varrendo todo o R1 por toda a distribuição e com isso eu consigo formar isso. Na verdade, aí depois eu tenho que variar R2, porque eu tenho que somar todos os possíveis pares. Então, essa é, na verdade, uma integral que nós chamamos de uma integral dupla, que integra na coordenada R1 e integra na coordenada R2. Então, fazendo isso, eu tenho, em princípio, todos os pares. Só que, novamente, eu somei esse com esse, variei todo ele, né? Aí eu variei um pouquinho ele e vou somar todos de novo. Então, o que acontece? A hora que esse elemento virar o 1 e o 2, significa que, novamente, eu estou somando em duplicata, portanto, tem que vir um valor, um meio aqui, para que a gente não duplique os pares que nós consideramos para calcular a energia potencial elétrica devido a uma distribuição de carga. Então, claro que fazer exemplos sobre isso é bastante simples, né? Nós poderíamos calcular qual a energia numa esfera de carga, nós poderíamos calcular qual a energia de uma linha de carga, nós poderíamos calcular tudo isso. Vamos começar um exemplo para calcular a energia. É interessante que essa energia é a energia que efetivamente está acumulada naquela distribuição considerada. Então, nós vamos calcular como exemplo, vamos considerar uma distribuição que é composta de uma linha de cargas, caracterizado por uma densidade lambda linear de tamanho L, na presença de uma carga de valor Q, localizada nas posições x1, y1. Tá certo? Ou x carga, y carga. Eu vou traçar aqui um sistema de eixos, né, yx, e vou calcular qual a energia dessa distribuição. Para calcular a energia dessa distribuição, o que nós fazemos? Primeiro eu vou pegar um elemento aqui, né, eu vou pegar um elemento pequenininho, que mede dx, e que está localizado à posição x, e vou calcular qual é a energia de interação dela com essa carga. A energia de interação nesse caso eu vou chamar de du, e é igual a K vezes Q vezes lambda dx, porque lambda é a densidade linear de carga, vezes dx é quanto de carga tem nesse elemento infinitesimal, dividido pela distância entre as cargas. E a distância entre as cargas é evidentemente, aqui olhando aqui, né? Nós temos uma figurinha que faz assim, aqui nesse ponto vale x, aqui vale x1, isso aqui vale y1, portanto isso aqui vale x1 menos x, isso vale y1, portanto a distância entre elas é raiz quadrada de x1 menos x ao quadrado, mais y1 ao quadrado. Então aqui vale raiz quadrada de x1 menos x ao quadrado, mais y1 ao quadrado, raiz quadrada. Então essa é a contribuição à energia potencial eletrostática devido a esse elemento infinitesimal. Para ter a energia total, eu somo sobre todos os elementos infinitesimais. Portanto, U total é igual, claro que eu estou calculando U, a energia eletrostática devido à interação dessa carga com essa distribuição. Não estou me preocupando muito com a energia eletrostática da própria distribuição, né?
Então seria a integral de du, então seria a integral k vezes q lambda, vezes a integral de dx, x1 menos x ao quadrado, mais y1 ao quadrado, tudo isso elevado a meio, para x variando de 0 a L. Fazendo essa integral, nós podemos ter qual é a energia de interação dessa distribuição de carga. Essa é uma integral que ela não é muito difícil de ser feita, não é? Pode ser feita por substituição. Nós podemos reescrever isso como sendo U igual a kq lambda vezes a integral de 0 a L. Eu vou tirar y1 para fora, que ele é uma constante, né? É basicamente a posição da carga, a distância da carga, a carga pontual, a linha de carga, vezes dx, dividido por raiz quadrada de 1 mais x1 menos x, dividido por y1 ao quadrado. Essa integral, ela existe nas várias tabelas e você pode realizá-la para chegar a uma expressão simples da energia potencial elétrica devido à distribuição de cargas mostrada no exemplo. Estamos apresentando Curso Básico de Física com o professor doutor Vanderlei Salvador Banhato, um programa com a realização do Grupo de Ótica do Instituto de Física de São Carlos, USP. Uma vez que a gente entendeu o princípio do trabalho feito para formar a distribuição de carga, que nós entendemos que esse trabalho representa, na verdade, a energia acumulada nesse sistema de cargas, que é chamada energia potencial elétrica. Uma vez que a gente entendeu tudo isso, nós podemos voltar e repensar um pouco o conceito de potencial elétrico. Se para deslocar uma carga de valor Q, de um ponto 1 a um ponto 2, nós realizamos um trabalho que vale W12, e nós sabemos que esse trabalho foi realizado porque esse espaço tem uma característica, tem um campo elétrico aí, né? Devido à presença de outra carga e assim por diante. Nós podemos definir que, indo do ponto 1 ao ponto 2, não é isso? Nós podemos dividir o trabalho realizado pela carga de prova ou pela carga transportada para definir a chamada diferença de potencial. Então, o trabalho realizado por unidade de carga é o que nós chamamos de diferença de potencial. Então, para ir do ponto 1 ao ponto 2, nós realizamos um trabalho. Se a gente dividir pela carga, nós temos a diferença de potencial entre o ponto 1 e o ponto 2. Então, na verdade, é entre o ponto 2 e o ponto 1. Ponto final menos o ponto inicial. O trabalho tem unidade de joules, a carga tem unidade de coulomb. E essa unidade, coulomb por joules por coulomb, é o que nós chamamos de volts. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos tentando novamente, partindo do princípio de energia agora, que se gasta para conduzir uma carga, criar uma propriedade escalar que depende de cada ponto do espaço. Esse é o potencial elétrico. É isso que nós estamos tentando fazer. Então, o que nós fizemos foi, dado um espaço aonde existe um campo elétrico E, que eu não sei quem forma, quem dá origem a ele, mas eu sei que eu gasto uma energia para transportar a carga do ponto 1 ao ponto 2, então nós associamos com esses dois pontos uma diferença de potencial. Isso é bem equivalente ao caso gravitacional, onde tem a potencial gravitacional. E é o trabalho realizado por unidade de carga transportada é que nós chamamos de potencial. Tá certo?
E a unidade desse potencial é o volts. Então, o que nós calculamos aqui foi a diferença de potencial para vir de um ponto a outro. Por quê? Porque esse ponto está associado a ele um potencial, que é o V1. Esse ponto está associado a um potencial, que é V2. Então, quando a gente desloca de 1 para 2, tudo que a gente pode avaliar é a diferença de 1 para 2. Como o trabalho realizado é a integral de linha do campo elétrico vezes a carga, então a diferença de potencial entre dois pontos é exatamente a integral de linha do campo. Lembre que o trabalho era K vezes o campo escalar dl. Mas o Q vai cancelar agora. Então o menos, né, que é o trabalho feito por um agente externo, do campo elétrico escalar dl. Para ir do ponto 1 ao ponto 2. Então, essa é a chamada diferença de potencial entre os pontos, que eu vou escrever aqui, porque é uma expressão muito importante, que a diferença de potencial entre dois pontos é a integral de linha. Integral de linha é porque é uma integral do campo elétrico escalar com um elemento de linha, com um elemento de caminho, né? E a diferença de potencial elétrico entre esses dois pontos é exatamente a integral de linha do campo elétrico. E vale, tem como unidade no sistema MKS, volts, porque isso aqui tem unidade de joules por coulomb. Normalmente nós chamamos isso de diferença de potencial, DDP. Então, na verdade, a integral do campo elétrico ao longo de um caminho para ir do ponto 1 ao ponto 2 é a DDP, ou a diferença de potencial entre esses dois pontos. O conceito de diferença de potencial é um conceito importante, porque a existência da diferença de potencial entre dois pontos significa que existe um campo elétrico ali, né? Entre esses dois pontos. Portanto, uma carga colocada, ela necessariamente vai se deslocar. Porque existindo um campo elétrico, existirá uma força elétrica. Por isso que a gente diz que para movimentar cargas elétricas, ou para fazer força sobre as cargas elétricas, nós precisamos de uma diferença de potencial elétrico. Tá certo? Então, quando a gente vê lá 120 volts na tomada, significa que nós temos ali uma diferença de voltagem entre aqueles dois pontos de 120 volts. Portanto, existe um campo elétrico entre aqueles dois pontos, capaz de movimentar cargas se você assim exigir. Então, quando você coloca um condutor, as cargas se movimentam, porque existe ali uma diferença de potencial que implica na existência de um campo elétrico capaz de movimentar as cargas elétricas. Da mesma forma que quando as cargas estavam infinitamente separadas, elas não sabiam da existência de cada uma, né? Elas não interagiam. Quando elas estão infinitamente separadas, a gente diz que lá no infinito o potencial é zero. Então, se o potencial é zero lá, então eu posso definir agora o potencial num ponto qualquer como sendo, né, a integral do campo elétrico desde o infinito até o ponto considerado de E escalar dl. Porque necessariamente, quando eu fui lá no infinito, o campo de qualquer distribuição de carga deve ter desaparecido. Não é? Esse também é um conceito importante, porque agora, definindo que o potencial elétrico é zero lá no infinito, nós temos que cada ponto do espaço tem uma diferença, tem um potencial associado a ele. A diferença de potencial vai existir quando nós deslocamos de um ponto a outro. Mas cada ponto do espaço, evidentemente, tem associado a ele uma grandeza escalar. Aqui que está o cerne da questão, né? Porque normalmente nós estávamos associando a cada ponto do espaço uma grandeza vetorial, que é o campo elétrico. Agora nós estamos convertendo o campo elétrico numa grandeza escalar. E é claro que todo mundo sabe que é muito mais fácil trabalhar com grandezas escalares do que com grandezas vetoriais. Então,
O que a gente está fazendo aqui? Nós estamos fazendo o seguinte. Nós estamos simplesmente associando, se aqui existe uma distribuição de carga, nós estamos associando a cada ponto do espaço uma grandeza, uma função escalar, que é o potencial elétrico. E que vale a integral do campo elétrico para vir desde do infinito até aqui, que é consequência de nós termos calculado quanto trabalho gasta para trazer a carga até aqui e dividido pela carga. Então acaba sendo independente da carga de prova. Então essa é uma grandeza escalar, uma função escalar, que existe no espaço, na redondeza de uma distribuição de carga qualquer, e que de alguma forma ela carrega informação do campo elétrico naquela região do espaço. Só que ela é escalar. Né? Então como que uma grandeza escalar pode ter toda a informação de uma grandeza vetorial? Pode, como nós vamos ver a seguir. Primeiro, é importante lembrar o seguinte, se isso aqui for uma carga positiva, então nas vizinhanças de uma carga positiva, como que é o potencial? Bom, o campo elétrico, nesse caso, vai estar para lá. Não vai? Se essa carga aqui for positiva, o campo elétrico está nessa direção. E o deslocamento dl vem vindo desde o infinito para cá. Então eles estão opostos. O produto escalar vai ter um sinal negativo e o potencial é maior que zero. Então nas vizinhanças de uma carga positiva, o potencial elétrico é necessariamente positivo. Da mesma forma que se eu tiver uma carga negativa, é o contrário, né? Uma carga negativa, o campo elétrico está nessa direção, e ao fazer a integral de caminho desde o infinito até esse ponto, eu estou com o meu dl praticamente paralelo ao campo, portanto essa grandeza é positiva, e o sinal negativo aqui da frente vence. Portanto, o potencial na redondeza de uma carga negativa é negativo. Então, o potencial é uma propriedade ali do espaço escalar, que inclusive o seu sinal revela qual é a natureza da carga da distribuição. Mas não é só isso que ela revela. Revela muitas outras informações importantes. Sendo uma função escalar, não é? Ela tem valor e o valor varia continuamente por espaço. Só que tem lugares geométricos que o valor do potencial elétrico não varia. Então, existem superfícies, vamos dizer, ao redor de uma distribuição de carga, onde o potencial elétrico é uma constante. Essas são chamadas superfícies equipotenciais. E são extremamente importantes em eletricidade, porque vocês vão ver que elas ajudam uma série de interpretação e visualização do campo elétrico, que é uma grandeza vetorial. Não é? Então, é uma forma extremamente interessante de nós representarmos uma função vetorial, que é o campo elétrico. Bem, então, ao redor de uma distribuição de cargas, vamos relembrar aqui, existem regiões geométricas onde o potencial não muda. Se eu estiver deslocando aqui, o valor daquela integral que é definida como potencial elétrico não muda de valor. Então, uma superfície equipotencial é uma região do espaço cujo potencial elétrico tem o mesmo valor. E daí, né? Bom, e daí que é fácil a gente tirar uma série de informações sobre essas superfícies equipotenciais. Vamos relembrar que a diferença de potencial entre dois pontos quaisquer é a integral do campo elétrico, integral de linha do campo elétrico entre esses dois pontos. E a integral de linha do campo elétrico nós já vimos, é pegar um caminho, um elemento infinitesimal de caminho, o campo elétrico, produto escalar. Isso advém lá do cálculo do trabalho, né? Se o potencial, se eu estou agora me deslocando em cima de uma superfície equipotencial, o que acontece?
potencial é o mesmo nos dois pontos. Então, isso é zero. Então, sobre uma equipotencial, a integral de linha do campo é zero. Se a integral de linha do campo é zero para qualquer caminho que eu tomo, só tem uma forma de garantir isso. O campo elétrico deve necessariamente ser perpendicular ao dl. Essa é a forma de garantir que qualquer dl, o produto escalar dê zero. Daí nós tiramos uma conclusão importante. O campo elétrico é sempre perpendicular às chamadas superfícies equipotenciais. Estamos apresentando Curso Básico de Física com o professor doutor Vanderlei Salvador Banhato, um programa com a realização do Grupo de Ótica do Instituto de Física de São Carlos, USP. Vamos escrever isso, porque isso é importante. Então, o campo elétrico é sempre perpendicular, como eu mostrei, certo? O campo elétrico é sempre normal, né? Essa é a linguagem mais apropriada, às superfícies equipotenciais. Isso é interessante, porque conhecendo a função potencial elétrico, eu posso desenhar as superfícies equipotenciais e eu sei já que o campo elétrico é perpendicular. Então você vai notando que eu estou ganhando de uma grandeza escalar as características vetoriais, né? Mais do que isso, então essa é uma característica importante que a gente tem que guardar, que as superfícies equipotenciais, o campo elétrico é sempre perpendicular a ela, mas tem mais. Tem mais coisa. Imagine novamente, como nós vimos que a diferença de potencial é a integral de linha do campo elétrico entre os pontos 1 e 2. Então eu vou pegar dois pontos infinitamente separados. De tal maneira que eu vou chamar de ΔV isso aqui. Se os pontos estão infinitamente separados, isso aqui é, na verdade, E escalar ΔL. E eu vou, então, imaginar aqui que eu tenho duas equipotenciais, estou indo de uma para outra. A diferença de potencial entre elas é ΔV, e eu me desloquei de ΔL perpendicular a elas, portanto, eu posso tirar, né, a noção aqui, o campo elétrico é perpendicular, portanto, ΔL também, então eles são paralelos. Isso está me dizendo o seguinte, dado um ΔL, quanto mais intenso o campo, maior é o ΔV. Então, se eu desenhar as equipotenciais, que estão separadas, por exemplo, de 1 volt, aonde elas estiverem mais juntas, isso aqui tem que dar 1 volt. Aonde elas estiverem mais juntas é porque o campo é maior. Aonde elas estiverem mais espaçadas é porque o campo é menor. Já que o produto do campo pelo espaçamento das equipotenciais tem que ser um ΔV fixo. Isso nos leva a uma segunda conclusão sobre as superfícies equipotenciais. Na região espacial onde elas estão mais juntas, o campo é mais intenso. Vamos escrever isso também. Então, região onde as equipotenciais são próximas. O que implica? Implica num campo elétrico mais intenso. E vice-versa. Nas regiões onde as equipotenciais estão mais afastadas, o campo é mais fraco, o campo é menos intenso. Então veja bem, se eu desenhar equipotenciais aqui, eu já sei dizer, olhando para as superfícies equipotenciais,
eu sei dizer que a direção do campo e a intensidade. Aquilo é mais intenso do que aqui. E vice-versa, tá certo? Eu saberia que o campo está virando, porque o campo tem que ser perpendicular, normal, né, a essas superfícies equipotenciais. E aonde elas estão mais próximas, o campo é mais intenso. Tá certo? Então, as superfícies equipotenciais, elas são importantes para revelar para a gente a natureza do campo elétrico. Então, através de uma função escalar, eu acabo recuperando toda a informação de uma função vetorial, que é o campo elétrico. Estamos apresentando Curso Básico de Física com o professor doutor Vanderlei Salvador Banhato, um programa com a realização do Grupo de Ótica do Instituto de Física de São Carlos, USP. Bem, vamos fazer um breve resumo do que nós vimos, porque são muitos conceitos juntos, não é verdade? Então, nós estamos interessados no conceito de potencial elétrico. Antes, porém, nós definimos o conceito de energia potencial elétrica. E a energia potencial elétrica nada mais é do que o trabalho gasto, não é? O trabalho gasto para se colocar as cargas juntas. E esse trabalho, evidentemente, é um trabalho que ele é oposto às forças elétricas, porque o agente externo teve que trabalhar, vezes a carga, vezes o campo elétrico existente na região e a integral de caminho, porque as cargas se deslocam, a carga aqui se desloca ao longo de um certo caminho, e isso permite calcular o trabalho feito para deslocar a carga entre um ponto 1 e um ponto 2, e, evidentemente, esse conceito é também um conceito que chama-se de energia potencial elétrica, porque o trabalho feito pelo agente externo acaba ficando acumulado dentro da distribuição e nós aprendemos que como as cargas pontuais, quando elas estão infinitamente separadas, elas não interagem, então se um desses pontos for o infinito, né, então para trazer a carga do infinito até um ponto, não é isso? Essa é a definição de toda a energia que está ali acumulada, não da variação de energia, e nós aprendemos que para cargas pontuais, ela vale exatamente o produto das cargas dividido pela distância entre cargas. Então essa é a energia eletrostática, que é exatamente o trabalho total feito para formar essa distribuição. Baseado nessa energia potencial eletrostática ou elétrica, entre duas cargas pontuais, nós pudemos calcular a energia potencial elétrica ou eletrostática de uma distribuição qualquer de carga, seja ela discreta. Quando for discreta, formada por cargas pontuais, basta que a gente some todas as energias de interação entre os pares, sem repetir, evidentemente. Se ela for contínua, caracterizada por uma função densidade de cargas, basta que a gente faça a integral. E com isso a gente sabe quanto de energia tem ali acumulado. Bom, o quanto de energia tem ali acumulado, dividido pela carga que foi adicionada ao sistema, né? Então agora, dado aqui que eu já tenho aqui uma carga no espaço, e para trazer uma carga pontual, desde o infinito até aqui, resultou em eu acumular uma certa energia, né, dentro dessa distribuição. Essa energia que está ali dentro, que é basicamente o trabalho realizado para trazer a carga desde o infinito até aqui, se eu dividir pela carga, eu tenho exatamente a definição do chamado potencial elétrico. Então, potencial elétrico nada mais é do que a quantidade de energia por unidade de carga que está dentro daquela distribuição. E nós aprendemos que caso não seja desde o infinito, que se eu trouxer a carga de um certo ponto 1 até um ponto 2, então eu acabo calculando uma diferença de potencial, assim como eu acabo calculando uma diferença de energia, uma variação de energia.
e essa é chamada diferença de potencial. E nós aprendemos que a diferença de potencial entre dois pontos, da mesma forma que o trabalho é a integral do campo, quando divido pela carga, a carga desaparece. Portanto, a diferença de potencial, chamada DDP, diferença de potencial elétrico entre dois pontos do espaço, é exatamente menos a integral do campo elétrico para ir ao longo de um certo caminho, caracterizado pelo vetorzinho dl, do ponto 1 ao ponto 2. Essa é a chamada diferença de potencial. E nós aprendemos também que existe uma forma geométrica para que a gente represente o potencial num espaço. Porque, como nós estamos vendo agora, a existência de um campo elétrico envolve necessariamente a existência de um potencial no espaço. E nós vimos que as curvas, quando o potencial é constante, isso define as chamadas equipotenciais, que são curvas espaciais, né? Trema aqui no equipotencial. Isso define curvas, que são as curvas que têm potencial constante na redondeza de uma distribuição de carga qualquer. E nós aprendemos, analisando a definição de potencial elétrico, que o campo elétrico é necessariamente normal às curvas equipotenciais e que nas regiões do espaço onde as curvas estão mais próximas, o campo é mais intenso do que nas regiões onde elas estão mais espaçadas. Ou seja, olhando as curvas equipotenciais geradas por uma distribuição de carga, nós temos ali toda a informação sobre o campo elétrico existente naquela região do espaço. Novamente, nós geramos agora uma função escalar que traz embutida nela toda a informação da função vetorial, que é o campo elétrico. E, evidentemente, os problemas em eletricidade ficam mais fáceis de serem resolvidos quando nós utilizamos o conceito de potencial elétrico. Na próxima aula, nós vamos ver uma sequência de exemplos e aplicações dos conceitos de potencial elétrico e de energia potencial elétrica.